Olá pessoal, meu nome é Marina, eu sou psiquiatra e nutróloga e hoje nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro episódio do Papo de Peso. Olá, eu sou a Marília Zanetti, sou médica nutróloga. Tô aqui com a Marina, né, que é minha irmã gêmea, e nós duas somos médicas, trabalhamos juntas. Hoje a gente vai falar para vocês, vai falar junto com vocês, né, sobre a tirzepatida, que é uma medicação relativamente nova, né, no mercado e que vem trazendo uma certa transformação para os nossos tratamentos, né, tanto de obesidade quanto de melhora de saúde de forma geral. O nosso objetivo é trazer informações para vocês, informações de peso, e também tirar as dúvidas mais frequentes que a gente tem encontrado na clínica, né, no dia a dia, no nosso trabalho com os pacientes. A ideia desse podcast, só para lembrar, foi da Marília, então qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para ela. E antes de começar, pessoal, a gente vai só introduzir um pouquinho sobre a nossa história, né? Como que a Marina, como psiquiatra, começou a trabalhar com emagrecimento e como que nós, né, hoje trabalhamos juntas nessa área. Hoje nós trabalhamos numa clínica que trata, na maioria das vezes, emagrecimento e saúde mental. Então, a gente tem um tratamento complementar. Então, foi um pouco ao acaso que eu comecei a trabalhar com emagrecimento, porque eu já vinha na área de sexualidade, como uma segunda área depois da psiquiatria, mas eu ainda sentia falta de alguns elementos para ajudar mais os meus pacientes, para além das medicações psiquiátricas. Então, eu decidi fazer juntamente com a Marília a nutrologia, que é uma especialidade médica. E dentro dessa área eu consegui, na verdade eu nem imaginava que isso fosse possível, mas encontrei aí uma intersecção bem interessante com a psiquiatria. E acabou acontecendo e foi maravilhoso. Hoje em dia adoro trabalhar com emagrecimento, até porque a gente vai até abordar aqui nesse podcast. É um tema muito assim complexo, muito cheio de nuances e cheio de características comportamentais e mentais associadas à psiquiatria também. E você? Eu comecei a minha carreira dentro da pediatria e dentro, durante a minha residência, logo depois também de terminar essa especialidade, eu já queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento infantil. E aí, nessa minha busca, eu descobri que existia a nutrologia, que até então não era uma área assim tão difundida, e me encontrei muito, né? Porque até enxergo na nutrologia uma oportunidade de desenvolver as pessoas, né? Não é só, por exemplo, quando a gente olha, né, por fora, muitas pessoas me vêm, né, na minha consulta com essa demanda de emagrecimento, que seria muitas vezes mais estética do que de saúde, mas a gente consegue fazer toda uma parte de desenvolvimento, de melhora de autocuidado, que vai muito além da questão do emagrecimento. Então, hoje é muito bacana também eu poder contar com essa parceria da minha irmã, né, que tem essa especialidade de como psiquiatra mesmo, para a gente conseguir aprofundar e até ajudar melhor nossos pacientes. Bacana. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer as perguntas, tá? Tá bom. E vamos começar. A primeira pergunta, bem básica, né? O que é a tirzepatida? Então, a tirzepatida é uma das medicações agonistas de GLP-1, né, que é um hormônio intestinal. E esse hormônio intestinal, qual que é o efeito dele, né? Ele aumenta a nossa saciedade. Então, como eu costumo explicar para os meus pacientes, né? Quando você faz uso da medicação, aquele prato de alimento que você está acostumado, aquela quantidade, você não vai conseguir ingerir tudo aquilo, né? Aquela quantidade, você com certeza vai precisar ingerir menos e vai sentir a mesma saciedade. Então, esse seria o efeito principal. Mas lembrando que a tirzepatida é a substância da medicação Mounjaro, né? Que é o nome comercial, né? É o Mounjaro, que é mais conhecido. E ela é parente, né? Amiga, irmã da medicação que é o Ozempic, que seria semaglutida, que hoje também está vindo aí com o nome de Wegovy, que tem uma apresentação, né, de posologia superior ao Ozempic. Mas todas essas substâncias são da mesma família
e a gente tem trabalhado bastante com elas pelo efeito de ajudar bastante, realmente, assim, elas têm transformado o nosso tratamento com relação à obesidade. A tirzepatida, diferente um pouquinho do Ozempic, ela tem um efeito duplo, né? Além de ser um agonista GLP-1, ela também é um agonista GIP, né? Então, Sim. tem esse mecanismo aí duplo de ação, e sendo assim, os estudos vêm mostrando, e na prática também, acaba tendo um efeito superior ao Ozempic, né? Levando a maior perda de peso e uma maior diferença com relação a alguns efeitos metabólicos, né? Como hemoglobina glicada, gordura visceral, né? Então acaba tendo aí um efeito superior. E conta para o pessoal sobre o efeito neurológico, né, dessas substâncias também, que eu acho bem bacana. Parece que o GLP-1, né, que a gente tem receptores no cérebro, principalmente no hipotálamo, relacionado a esses receptores, e que então essas substâncias, elas causariam um aumento de saciedade e de uma ação no circuito de recompensa cerebral. Esse circuito de recompensa, ele está relacionado a qualquer tipo de dependência, por exemplo, dependências químicas, alcoolismo. E quando a gente ativa esse sistema de recompensa, a gente libera dopamina. E quando a gente tem uma substância que atua nesse circuito de recompensa, ele para de ser hiperativado e de ser reforçado, porque prazer gera mais prazer, então a gente vai sempre buscar pela dopamina. E essa substância parece que ela atua mesmo nesse circuito de recompensa, então tem, além do efeito metabólico, né, reduzindo glicose, reduzindo insulina, a gente tem esse efeito também cerebral, o que melhora bastante a questão de saciedade, saciação, que são mecanismos bem importantes relacionados ao ganho de peso. Sim. Agora vamos para outra pergunta? Pode ser. Se eu nunca usei a semaglutida, o Ozempic, deveria usar ele antes da tirzepatida? Então, isso depende. Por quê? Porque a tirzepatida, ela tem um efeito, uma capacidade de emagrecimento, né, de produzir esse efeito de perda de peso superior à semaglutida, então vai depender de quanto de peso você precisa perder, né? Por exemplo, a tirzepatida tem a capacidade de produzir uma perda de 20 a 30% do peso corporal total de uma pessoa, né, claramente obesa. Enquanto que a semaglutida, na dose de 2,4 miligramas, que seria o Wegovy, né, que seria a posologia mais, a dose mais alta, ela conseguiria produzir uma perda de peso de 15 a 20%, e o Ozempic, na dose padrão, que é de 1 miligrama de semaglutida, tem a capacidade de produzir a perda de 5 a 7% do peso. Então, a tirzepatida, ela tem essa capacidade de produzir uma perda de peso superior. E outra questão, outro fato, é sobre a capacidade sobre os efeitos colaterais, né? A tirzepatida, ela produz os mesmos efeitos colaterais do Ozempic, porém, menos, né? Em torno de metade, assim, das pessoas terão os efeitos colaterais e que serão mais brandos. Então, se você é uma pessoa que já usou o Ozempic e teve muitos colaterais, não tolerou, com certeza para você a tirzepatida seria uma opção bacana. E também, caso você não tenha tanto peso para perder, né, e poderia iniciar. Mas, claro, o ideal é consultar um médico, né, fazer toda essa avaliação de forma individualizada para você. Sim. Na clínica, muitas vezes o que a gente observa é que o Ozempic, a semaglutida, ela pode causar muita obstipação, né? Então, por exemplo, casos que a gente percebe que o paciente tem uma tendência à obstipação, já antes de uso da medicação, provavelmente ele vai ter uma piora significativa desse efeito colateral, né? Já peguei pacientes que precisaram ir para pronto-socorro, né? Procurar de fato assim, um auxílio médico em emergência por conta do efeito colateral de obstipação. Então, por exemplo, a gente pensar que
a pessoa vai chegar ao IGOV de 2,4 miligramas, que é uma dose bem alta, né? As chances dela ter um efeito colateral, se ela já tem com doses menores, é muito grande, né? Porque Sim. vai ser proporcional à dose, o efeito Sim, colateral. colateral sempre bem proporcional à dose. Sim, então para alguém conseguir chegar nessa dose do IGOV de 2,4, de fato ela tem que ter uma tolerabilidade bem alta, né, para os efeitos colaterais da semaglutida, né? O que muitas vezes não é o caso, porque mulheres, a princípio, em geral, elas têm mais obstipação, né? São um público aí que tem muito comumente esse tipo de efeito colateral. E lembrando só que cerca de 50%, né, dos brasileiros estão sobrepeso, né, nessa condição de sobrepeso, e 20% de obesidade. Então, é uma medicação, assim, que quando ela puder ser usada de forma populacional, ela vai tender a produzir grandes diferenças, grandes transformações na sociedade. Por isso, é bem bacana, assim. De fato, hoje, o que vai esbarrar, o que vai limitar o uso para muitas pessoas, provavelmente é uma questão de custo, né? Que a tirzepatida, de fato, ela tem um custo mais alto, cerca de 2 a 3 vezes do que o Ozempic, né? Que já não é barato. Sim. Então, em termos populacionais, isso é um pouco mais complicado. Mas, assim, uma hora provavelmente vai chegar, né? Porque outras medicações também estão sendo estudadas, até mais intensas, com efeito de maior eficácia do que a própria tirzepatida. Então, à medida que vai se popularizando, então, né, se a gente colocar aí a longo prazo, talvez a gente consiga, para um sistema público de saúde, ou até, assim, diminuir um pouco esses preços para eles ficarem mais acessíveis, né? Tem se comparado, né, a revolução GLP-1, digamos assim, a revolução que aconteceu quando surgiram os anticoncepcionais. Então, o que está mostrando para nós é que quando essas medicações forem acessíveis, tal como são mesmo os anticoncepcionais, só estarão acima do peso aquelas pessoas que realmente quiserem, igual hoje, com, claro, pessoas que têm educação, né, que têm acesso à informação, acesso à medicação, como é a questão do anticoncepcional. Hoje, as mulheres só engravidam realmente se elas querem. Provavelmente, as pessoas só serão obesas se elas quiserem num futuro, né? Talvez não tão próximo. Talvez não assistiremos isso, né? Mas isso é bem provável que aconteça, sim. De tão potente, né? Que são essas medicações. São realmente muito potentes. E, vamos para a nossa terceira pergunta. A tirzepatida traz outros benefícios para a saúde além da perda de peso? Com certeza, porque a obesidade, né, ela traz junto com ela muitas doenças, se não a maioria das doenças metabólicas, né, como diabetes, hipertensão arterial, aí próprias consequências dessas doenças, como infarto agudo do miocárdio ou derrame cerebral. Então, todas essas doenças elas reduzem, né, a tirzepatida vai reduzir a frequência dessas doenças, bem como cânceres. Muitos dos cânceres a gente sabe que aumentam a prevalência com a obesidade, doenças neurodegenerativas também. Então, todas essas doenças provavelmente vão ter aí a sua frequência diminuída. E também já tem estudos com doença esteatose hepática, né, gordura no fígado, que parece que tem uma função bem importante também relacionada com a redução do peso, né? Sim, e pensando no GLP-1 como mecanismo para interromper processos de dependência, sejam elas pela alimentação, ou por álcool, ou por outros tipos de substância, existe aí sim um local que pode ser que se desenvolva, né, em termos de área de dependências químicas e não químicas, né? Sim. A gente lembrou, né, que é bem bacana, assim, essa questão de dependência com relação à alimentação, porque ela também é uma dependência, né? Então, a gente observa mesmo nos pacientes em uso dessas medicações uma redução muito importante no afeto relacionado
ao alimento. Então, por isso, durante o tratamento com esse tipo de medicação, a gente vai também tentando fazer uma ampliação de repertório no paciente, de prazeres, né, para ele não ficar só centrado na questão do alimento. Sim. Inclusive, o que eu vejo na prática são muitos pacientes que só de pensar em fazer uma reeducação alimentar, elas já ficam com humor mais negativo, elas ficam mais deprimidas, porque elas colocam no alimento uma intensidade afetiva muito grande. Então, assim, a pessoa passa o dia todo trabalhando. Chega no final do dia, o abraço que ela vai ter vai ser do alimento, né? E muitas vezes é um dos únicos afetos que a pessoa tem na vida, né? Então, por isso que ampliar repertório, ampliar a rede de apoio. Muitas vezes são mulheres que têm muitos desafios, têm muitas coisas para lidar. Acúmulos de funções. Então, no final do dia, aquele docinho que ela tem que vai abraçar ela, né? Sim. Então, por isso que o alimento, ele fica num lugar, assim, de muito afeto mesmo, né? Nós somos mineiras, a gente sabe. Sim. Não, e é gostoso. Pode ser muito gostoso se alimentar, pode. Mas o que a gente começa a perceber, né, tratando dessas pessoas, é que o excesso de prazer relacionado ao alimento, isso também não é legal, né? Porque vai trazer gerar consequências. problemas. Sim. E consequências muito ruins, né? Para o estilo de vida, para tudo. Sim. E aí, quando a pessoa vê, ela só tem aquilo, e aí isso também não é legal. Assim como, por exemplo, um relacionamento que você tem, que é que você tem uma dependência emocional ali. Também Sim. não é bacana você jogar todo, né, a sua felicidade, o seu amor em cima de uma pessoa, né? A mesma coisa em cima do alimento. A gente tem que ter aí várias fontes de prazer, né? Ele tem a sua função, sim, porém não pode ser a única fonte, né? Exatamente. Então, o bacana é que nessa janela que a gente tem com o paciente, onde ele deixa de ter esse vício, essa dependência nesse alimento, é um período que a gente consegue aproveitar para explorar essas outras fontes de prazer. Exatamente. Por isso que é tão importante a pessoa fazer um tratamento com profissionais, porque o profissional ele vai conseguir direcionar isso, né? E falar, olha, sobrou esse espaço, né? Sobrou, o que a gente vai fazer com ele? Né? Quais os caminhos que você pode seguir para ter outros prazeres na sua vida? Igual tem muitos pacientes que detestam atividade física, não gostam. E a gente sabe, por exemplo, que com o uso desse tipo de medicação, um dos grandes problemas é a perda de massa muscular, que pode acontecer. Então, não é só a perda de peso. Com a perda de peso, muitas vezes vem a perda da massa magra, e isso pode trazer sarcopenia, por exemplo, né, que é uma deficiência muscular relativa no organismo, e que tem outras consequências negativas também. Inclusive, existe a obesidade sarcopênica, que é a pessoa ainda estar acima do peso e ter ainda uma massa muscular muito baixa, né? Assim, comparando com o volume corporal da pessoa. Então, isso traz outras consequências. E aí, a gente aproveita, por exemplo, para, junto com o paciente, descobrir qual atividade física é que você mais gosta. Se você não gosta dessa, vamos para outra. Vamos procurar até encontrar para que a pessoa tenha também na atividade física uma fonte de prazer. Porque pode parecer absurdo, impossível para algumas pessoas. Assim, eu nunca vou conseguir gostar de academia, eu nunca vou conseguir gostar de correr. Mas a gente tem que ir mostrando para a pessoa que sim, ela pode, né? Porque quando o paciente senta na nossa frente, a gente já vislumbra tudo que a gente gostaria que a transformação que ele vivesse, mas muitas vezes isso não está dentro dele. E ele precisa enxergar isso e aí ir acreditando e construindo passo a passo esse novo horizonte, né? Então, o que é bacana é que essa medicação, ela traz uma luz no fim do túnel, assim, é uma forma que a gente tem, né, das pessoas acreditarem de novo que é possível ter uma nova qualidade de vida. Então, para nós é muito satisfatório também quando o paciente, né, pode vir a usar essa substância, porque é uma ferramenta muito poderosa, né, de transformação. Sim. E o que muda, né? Quando o paciente chega para nós, mesmo que a gente, olhando para ele, a gente consiga mais ou menos ter uma ideia
do quanto ele tem de percentual de gordura, do quanto ele tem de peso, na verdade a gente pega medidas mais exatas, né, com a bioimpedância. Então, diferente de uma balança normal, a bioimpedância vai dizer pra gente o que é gordura, o que é músculo, quanto que a pessoa tem de composição de cada um desses no organismo dela. E a partir do momento que ela vai fazendo esse tratamento, a gente consegue ir vendo assim, poxa, então perdeu 4 quilos. Perdeu 4 quilos de quê? Foi gordura, foi músculo, e aí nisso, durante o processo, a gente consegue já ir atuando para que ela tenha uma menor perda de músculo possível e uma maior perda, na verdade, de gordura. E, se possível, até ganho de massa muscular dentro desse processo, né? Sim. Até para ser, de fato, algo que traga uma autonomia desse organismo depois, né? Sim. Que esse organismo, ele tenha depois formas de se manter magro, não que seja dependente necessariamente dessa medicação para sempre. Pode ser que precise de uma medicação de uso por muito longo prazo? Pode, a depender de alguns fatores, principalmente comportamentais e da relação com os alimentos. Mas é sempre possível a gente criar esse processo para que dentro desse processo seja o mais saudável e sustentável possível. Claro, e se a pessoa necessitar de alguma dessas substâncias para se manter a longo prazo, que seja na menor dose possível, né? Exatamente. Lembrando que o que faz a perda de peso é o déficit calórico, né? Então, por isso que a medicação é tão efetiva, porque o mais importante é comer menos mesmo, para produzir perda de peso. Mas o que vai manter a pessoa a longo prazo, né, com saúde é a atividade física. Sim. Então, por isso que esse binômio aí é o mais importante. Não adianta, né? A gente pode usar a medicação que for, mas com certeza a base vai ser sempre alimentação e atividade física. Exatamente. Agora é minha vez de fazer a perguntinha para você. Qual o impacto da pressão social da magreza no uso da tirzepatida ou agonistas de GLP-1? Olha, a gente ainda tem, com certeza, como padrão de beleza, a magreza, né? Culturalmente falando. Só que a gente não pode pensar que qualquer pessoa queira, assim, isso pode acontecer. Qualquer pessoa, eu quero perder mais peso, e perder peso pelo perder peso, por ter um corpo magro, né? Mas será que é a qualquer custo, né? Será que, de fato, essa pessoa precisa perder peso? Porque o que complica um pouco com relação a essas medicações, que elas, por enquanto, a tirzepatida, ela precisa ser feito nas clínicas, né, sob supervisão médica, mas essas medicações, a princípio, elas podem ser compradas, né, por qualquer pessoa, sem receita controlada. Então, nisso existe um risco muito grande, que pessoas até com transtornos, né, de dismorfismo corporal, procurarem, exato, anorexia, buscarem esse tipo de recurso, sem uma indicação médica mesmo, e sem um acompanhamento. Isso é bem... Por outro lado, apesar desses riscos, a gente tem aí ferramentas maravilhosas, com um resultado ótimo, né, que a gente pode, de fato, lançar mão para ser um recurso a mais nesses processos de emagrecimento que muitas vezes são difíceis. Sim. E acredito que a gente vai ver a mudança, né, sobre o conceito de obesidade. Provavelmente ele vai deixar de ser visto como uma falha, né, de moral, de caráter, né, como muitas vezes é visto ainda hoje, e vai passar a ser visto mais como doença mesmo, tratável. Sim. E aí nós, como médicos, a gente precisa aí, olhar menos para um resultado estético e ver mais a longo prazo qual o efeito de prevenção, de construção de saúde que pode ser feito com essas medicações, né? E que é muito o que a gente faz, né? Na nossa clínica, a gente tem muito essa preocupação com relação à saúde mesmo. Isso de ser usada com esse objetivo, né? Outra pergunta: quais são os custos e como tem sido o acesso a essas medicações no Brasil? Acho que a gente até comentou, mas hoje a tirzepatida ela custa de 2 a 3 vezes o valor superior a semaglutida, então é um valor bem considerável.
Então, o acesso ainda está bem restrito, né? E hoje a gente consegue manipular essa substância, né? Isso é feito em algumas farmácias de manipulação e são vendidas para as clínicas. Então, a gente consegue usar essa substância em pacientes que estão em tratamento médico aqui com a gente, né? Bem como outros nutrólogos. Uhum, isso. E é bem importante que esse tratamento seja feito de fato com auxílio médico. Por enquanto, essa é a única maneira de usar essa medicação. Então, para se fazer uso, precisa se estar em acompanhamento médico mesmo. Sim. Agora, talvez seja a última. Qual o futuro dos agonistas de GLP-1? Acredito que a gente esteja, né, bem no comecinho do que vai ser essa transformação. Acredito que a gente vai ver, vai poder assistir mais essa transformação. A nossa geração, a gente teve essa oportunidade, né, de ver muitas transformações. E acredito que essa vai ser uma delas, de ver, inclusive, uma mudança na economia, né, das indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas. Por exemplo, as medicações usadas hoje para hipertensão, diabetes, todos esses problemas cardiovasculares, provavelmente a demanda vai cair, porque a obesidade está muito relacionada a essas doenças. E também a procura, né, por alimentos não saudáveis, né, ricos em açúcar, gordura, provavelmente vai diminuir, porque essa medicação realmente controla muito, né, esses impulsos. Exatamente. E na saúde mental? Então, eu acredito que as pessoas, de fato, vão precisar ampliar o repertório delas de prazer e relacionados tanto a alimentos quanto bebidas, quanto cigarro, né? Outras dependências. E outras dependências. Então, a relação das pessoas com produtos que promovem prazer no cérebro, isso pode ser que mude mesmo, né, a longo prazo com essas medicações. Sim. E talvez a gente veja aí um consumo, por exemplo, menor com relação a álcool, a essas muletas sociais que a gente tanto vê, que as pessoas acabam utilizando, que são de fácil acesso, né? E como a obesidade também está relacionada com ansiedade e depressão, Sim. Provavelmente esses também nessas podem diminuir, doenças né, podem diminuir a frequência, a prevalência desses transtornos, com Sim. certeza. Beleza, pessoal, muito obrigada. A gente está finalizando hoje aqui, então, nosso primeiro episódio do nosso podcast. É um prazer, tá, ter vocês aqui conosco. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a gente por aqui. Se tiverem qualquer dúvida, vai ser um prazer para nós tirar essas dúvidas. E sugestões de temas também, se quiserem mandar, será super bem-vindo. Obrigada.